Santíssimo Deus, glorioso Pai, estamos gratos a Deus por estarmos aqui na sua santa presença, Senhor, e lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Senhor, que o Senhor nos dê força, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para meditar sobre a sua palavra, Senhor, que o Senhor esteja com cada um de nós aqui, Senhor, e aqueles que não vieram, que o Senhor sabe o motivo de cada um, que o Senhor pode estar abençoando, Senhor, e lhe peço, Senhor, a sua ajuda, Senhor, para poder dar esse estudo, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, em todo sentido, Senhor, porque sabemos que vai ser falada a sua palavra, e a sua palavra é poderosa, Senhor, sabemos que ela é que nos corrige, é ela que nos ajuda, Senhor, para chegar à salvação, Deus. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, a gente vai estar em Atos, no capítulo 11, e do versículo 27 ao 30, que ficou de terminar o capítulo 11, depois a gente vai entrar no capítulo 12. Atos, capítulo 11, do versículo 27 ao 30. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Agabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobrevivia nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E o que dele, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então aqui a gente vê sobre esse Agabo, né? Fala que ele profetizou, né? Que estava para vir uma grande fome em Jerusalém. A gente vê que os discípulos, né, se reuniram, né, sobre isso aí e mandaram uma grande ajuda, né, para os irmãos de Jerusalém, né? Então aqui a gente podemos ver, né, que desde aquela época existia ainda pessoas que profetizavam algumas coisas que vinham através do Espírito Santo, né? Então aqui a gente podemos ver sobre a proteção de Deus também, né, procurando, né, preservar e avisar sobre o servo de Cristo, sobre algumas coisas que estavam para acontecer, para eles se prepararem, né? E aqui a gente vê, né, que eles conseguiram se preparar através dessa profetização de Agabo, né, que fala que naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, né? Então a gente vê que esses profetas, né, um deles, Agabo, ele recebeu, né, essa situação e profetizou, né, que estava para vir uma grande fome, e essa fome seria igual à época de Cláudio, né? Cláudio era um imperador na época, né? E houve muita fome no dia de Cláudio, né? Então essas fomes judiaram muito das pessoas, né? Então aqui a gente vê sobre essa preparação, né, que Deus preveniu os irmãos, né? Fala que apresentou um deles chamado Agabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, ao qual sobreveio nos dias de Cláudio, né? Então aqui a gente vê que sempre existiu essas situações no mundo, né, de problemas de fome ou de dificuldade mesmo, né, como se fosse assim um grande castigo, né, que acontece e as pessoas sofrem, né? Às vezes até o servo de Deus sofre, né? Então é que a gente podemos ver até em muitos países, né, sempre tem aqueles melhores, aqueles que passam bastante dificuldade, pior, e muitas vezes até um estado de um país que está em boa qualidade, mas de uma hora para outra pode acontecer alguma situação assim naturais, né, que seria assim furacões ou tempestade, né, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, deixa as pessoas numa situação precária, né? De uma hora para outra surge isso, né? Então aqui a gente podemos ver que nesse mundo aqui não tem segurança, né? De uma hora para outra o problema surge, né? Então aqui a gente vê que houve uma grande união dos irmãos, né? Que eles ouviram, né, e acreditaram nesse profeta, né? Eles se juntaram entre eles, né, com suas posses, começaram a mandar ajuda para os irmãos de Jerusalém, né? Sabendo que eles iam passar por essa dificuldade também, né? Que fala que os discípulos, a cada um conforme as suas posses, né, resolveu enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E aqueles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo, né? Então a gente vê que até os presbíteros, né, que seria assim uma pessoa assim que ajuda na igreja, né, como se fosse assim, um pastor, né, que comanda assim a igreja. A gente vê que até eles, né, receberam ajuda, né, por meio de Saulo e Barnabé, né? Então aqui a gente podemos ver, né, sobre essa situação, né, que fala sobre Agabo, né? Então a gente vê que Deus, ele sempre vem cuidando e preparando os servos dele, né, sempre mandando avisar quando ia vir alguma coisa terrível, né? Eles se preparando e confiando no Senhor, aí a união onde que entra o amor, né? Seria assim das pessoas se compadecer e ajudando uma ou outra assim no melhor possível para as pessoas ficarem bem, né? Então desse versículo 27 ao 30, que alguém tem algum comentário para falar sobre esses versículos? Então a gente vai entrar no capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Você lê pra gente, Ricardo, do versículo 1 ao 8, capítulo 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender ao rei para os altares, fazendo passar na vinho da espada Tiago, mão de João, tendo ser isto agradável aos judeus. Prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um para o guardar. Tensionando apresentá-lo ao povo depois,
paz. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados acorrentados, com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão. Tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Então aqui a gente vê sobre uma situação, né, que fala sobre Herodes, né? Então se a gente for pensar sobre a situação de Herodes, a gente vê que, na verdade, assim, houve 4 gerações de Herodes, né? Houve 4 reis, né, chamados Herodes. A gente sabe que primeiro teve o Herodes o Grande, né? O Herodes o Grande foi aqueles que teve aquela matança daquelas crianças, né? Teve aquela matança daquelas crianças que quando chegaram, né, os magos lá, eles disseram assim que estava para nascer o rei dos judeus, né? Então ele ficou com medo de tomar o cargo de rei. Aí ele pensou assim, já que vai nascer um novo rei, vou mandar matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Houve uma grande matança. A gente vê que tiveram que fugir com Jesus para outro lugar, né? Então esse era o Herodes o Grande, né? Aí depois teve o Herodes Antípia. Esse Herodes Tampides, Antípias, acho que foi aquele que mandou cortar, né, a cabeça de João Batista. Então aqui a gente vê que seria um outro Herodes também. Agora esse aqui já está sendo o 3º Herodes. Esse Herodes aqui já seria aquele que a gente vê aqui que pega Tiago, né, manda cortar fio de espada, mandou prender Pedro. A gente vê que cada Herodes vai ter uma história bíblica, e a gente vê que são tudo história ruim, né, que vem assim de gerações para gerações. A gente vê que seria um rei famoso, um rei importante diante do povo, mas a história dele é sempre com perseguição ao servo de Deus, e sempre história assim que não dá felicidade a gente, né, porque está buscando aquele que procura servir a Deus, né. Então aqui a gente podemos ver, né. E esse aqui, que no caso desse Herodes aqui que manda, que pega Tiago e mata na fio da espada, já que esse Tiago aqui já é esse Herodes aqui já é o neto do Herodes Grande, né. Então a gente vê que são tudo parentes, né. Então a gente podemos ver a história dele, né. Sempre são histórias ruins, né. Pessoas importantes, mas com história negativa, né. Então aqui fala no capítulo 2, porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar. Então aqui vê esse Herodes aqui, ele começou a fazer o quê? Perseguir as pessoas da igreja, né, aqueles que serviam a Cristo, para maltratar, né. Então a gente no versículo 2 que fala, fazendo passar a fio da espada a Tiago de irmão de João, né. Então ele pegou Tiago, né, seria apóstolo, irmão de João, e passou a fio de espada, né. Ele matou Tiago, né. E depois ele mandou prender Pedro. Então a gente vê que ele fazendo isso, o que aconteceu? Ele acabou agradando o povo judeu. E ele viu que agradou o povo ser judeu, então ele ficou feliz com isso. Então a gente vê no versículo 3, e vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram dias de pães asmos, né? Então ele viu que agradou o povo de ter matado Tiago a fio de espada, então ele pegou Pedro também, ele sabia que era apóstolo, que era servo de Cristo, e mandou prender. Ele deixou preso Pedro. Mas ele mandando prender Pedro, o que ele fez? Ele pegou, seria assim, 4 escoltas, né? Cada escolta teria 4 pessoas, que seria 4 soldados. E nesses 4 soldados, eu acredito que eles revezavam, seria 16 soldados para ficar supervisando, olhando Pedro, né, que estava preso. E parece que do lado de Pedro tinha 2, um de cada lado, parece que estava se acorrentado com Pedro, seria no sentido assim de Pedro não fugir, né. Então parecia que eles tinham uma grande preocupação com o servo de Cristo, parece que já tinha alguma fama de fugir, né, por sentido assim que tinha a bênção de Deus, na verdade, né. Então é que a gente vê que esses homens tava bem guardado, né, Pedro. Jamais Pedro conseguiria fugir, né. E Pedro, ele sabendo que Tiago tinha sido morto a fio de espada, né? Então você imagine, né? Ele sabendo que Tiago tinha sido morto, ele sabendo que no dia depois, logo depois dessas festas de pães asmos, seria logo depois do dia seguinte, ia ter um julgamento sobre ele. Só que nesse julgamento sobre ele ia ter o que sobre ele? Com certeza ia ser a morte de Pedro. Ia ser a morte de Pedro, e a gente vê que um anjo foi até Pedro, e ele achou Pedro como? Dormindo. Pedro estava dormindo. Você vê a paz da pessoa estar em Cristo Jesus. Você imagine, qualquer pessoa que vai saber, tem um irmão que foi morto, e no dia seguinte ele vai ter um julgamento por esse rei. Será que a pessoa vai conseguir dormir? A pessoa vai ficar meio chateada, ela não vai conseguir dormir. Vai ficar com a cabeça preocupada. Qualquer pessoa que tem preocupações com alguma coisa que está se perturbando, ela tira a noite do sono. Então Pedro estava dormindo tranquilamente, sabendo que ele estava lá preso, mas a gente vê que um anjo chegou nele e tocou.
e falou assim: acorda, levanta, pega as suas sandálias, aperte a sandália, me siga. Então, para Pedro, aquele parecia um sonho, né? Parecia uma coisa fora do normal. Aí Pedro foi saindo, quando o anjo falou com Pedro, as correntes, né, que estavam presas nos pulsos de Pedro, as correntes se abriu sozinha, caiu no chão. Aí caiu e as portas foram se abrindo, e eles foram passando até o portão de fora, que era um portão, acredito, bem travado, grande, enorme, assim, muito alto, que as prisões, com certeza, era muito preparada, né? Ela foi abrindo automaticamente, assim, abrindo sozinha. Aí Pedro, quando se viu que ele estava do lado de fora, aí o anjo pegou e se retirou. Pedro ficou só. E daí Pedro reconheceu que realmente não era sonho, era o Senhor que tinha livrado ele da prisão. Aí Pedro, percebendo isso, que não era sonho, né? Pedro, para ele, assim, coisa de miragem, de sonho. Será que está acontecendo isso? Eu estou dormindo. Aí ele pegou e foi até a casa de Maria. E a casa da Maria é onde que ficava vários irmãos que se reuniam. E aqui nesse contexto fala que os irmãos estavam orando constantemente a favor de Pedro, porque sabia que Pedro estava preso, a morte de Tiago, né, tinha sido morto, e aqueles irmãos orando constantemente. Então, o que a gente podemos pensar sobre essa oração dos irmãos, né? É muito importante se reunir e orar. Mas a gente vê que quando Pedro estava solto, Pedro resolveu ir na casa da Maria. Aí chegou lá, ele bateu no portão, aí tinha uma serva lá, ela pegou, atendeu. Quando ela viu Pedro, em vez dela, a alegria dela foi tanto que, de vez dela abrir o portão para Pedro, ela foi lá correndo entrar, né? Acho que aqueles irmãos estavam orando, acho que nem ouviu Pedro chamar. Ela falou assim que Pedro estava lá fora chamando. E eles não acreditaram, né? Achou que ela estava fora de si, fazendo alguma coisa assim. E Pedro continuou batendo. Daí eles ouviram Pedro batendo, chamando. Daí eles resolveram abrir a porta. Daí eles viram que era Pedro. E eles ficaram perplexos com a situação. Quer dizer, as pessoas estavam orando e parece que nem estavam acreditando na oração. Porque se a pessoa estava orando para ser Pedro, estava só irmão em Cristo. De repente, do nada, uma irmã fala: olha, Pedro está aí. Então era o motivo se ele pensasse: olha, estamos orando a favor de Pedro, então já realizou, né, a questão de felicidade. Né? Sabemos que, se a gente for pensar sobre esse sentido, sabemos que muitas vezes é normal a gente estar sempre orando pela situação dos irmãos, de alguma coisa, da gente mesmo, de qualquer pessoa. Sabendo que podemos ver, de repente, ter algum irmão com problema, com a situação no UTI, passando dificuldade. Então, é muito favorável que a gente esteja orando nisso, por isso é bíblico isso. Mas a situação realmente, se a pessoa vai sair de lá ou não, sempre vem de Deus. E a gente podemos ver aqui, Pedro foi solto, chegou lá, porque um anjo do Senhor chegou lá e abriu a cadeia e falou que ele ia sair, para ele sair. Né? Então a gente podemos ver que muitas vezes a pessoa ora, porque é importante orar, mas o resultado mesmo, sempre é Deus que vai fazer. A pessoa nunca sabe se esse resultado vai acontecer ou não, porque ele não era para eles duvidar, né? E eles acabaram duvidando. Né? Eu vou até ler mais o texto assim mais para baixo, que fala: tendo efeito, prendendo o lençol no cárcere, entregado os 4 soldados, a cada um para o guarda, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado do cárcere, mas havia oração incessantemente a Deus por parte da igreja e a favor deles. Então, aqui a gente vimos, Pedro estava bem preso, né, por 4 escoltas, né? Cada escolta seria 4 guardas, né? Bem armado, né? A gente podemos ver aqui depois que viu que os irmãos estavam orando, né, incessantemente a favor de Pedro, né, que seria as igrejas, né, estavam orando a favor de Pedro. No versículo 6 aqui fala: e quando Herodes estava para prendê-lo, que naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, ocorrendo com 2 caldeias e nelas a porta guardava no cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então aos caldeias caíram-lhe as mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E eles assim o fez, e lhe disse mais: põe a capa e segue-me. Então aqui a gente podemos ver, né, que tudo isso aconteceu em favor de Pedro, né? Então aqui a gente podemos ver sobre essa maravilha, né, de Pedro estar preso, mas o anjo retirou, né? Então eu acredito que quando esse Herodes, ele matou Tiago, que era um apóstolo, fala aqui que os judeus ficaram felizes com essa situação. Então eu acredito que Pedro, ele ia ser julgado, mas ele ia ser morto também. Eu acredito que Herodes, para ele se engrandecer mais diante das pessoas, que ele queria as pessoas a favor deles, acredito que ele ia querer fazer um espetáculo com Pedro, no sentido assim de colocar no meio do público para ajudar Pedro, para as pessoas estar olhando, para ele massacrar Pedro, né, matar Pedro no meio dos outros. Ia ser uma morte bem humilhada, né? Como Cristo foi morrido na cruz, várias pessoas olhando,
brilhando, né? Mas a gente vê que isso não aconteceu porque o Senhor não deixou, né? Então é que a gente podemos pensar sobre isso, né? Que foi bem interessante nessa fuga de Pedro, né? E a gente vê que foi uma fuga que jamais alguém conseguiria ter uma fuga assim, né? Estava bem acorrentado, né? A prisão era bem feita, né? E ele conseguiu fugir. Então a gente vê que ele conseguindo fugir, que ia acontecer também, né? Com certeza Herodes não ia deixar passar batido, né? E a lei também era dura naquela época, né? Que quando ficasse alguém preso e o soldado ficava em cima daquele preso para segurar, se aquele preso fugisse, aquele soldado tinha que pagar com a própria vida. Então com certeza Herodes ficou furioso, interrogando os guardas para onde ele foi e tudo, e depois mandou matar os guardas. Então aqui seria assim uma coisa assim bem triste que ia acontecer com esses guardas, né? Que eles iam até a morte por causa disso, né? Então a gente vê que a fuga de Pedro foi necessária. Que a gente podemos pensar também sobre esse texto aqui, que a gente vimos duas pessoas, né? Tiago, que foi morto a ponta de espada, né? E Pedro, que foi grandiosamente, né, por Deus, abençoado, né, no sentido de ser livre da prisão, ser livre de ser morto num massacre. E os dois eram apóstolos, e os dois servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por que Deus deixou que um fosse morto e o outro fosse de escapa, né? Deus, a gente sabe que é o mesmo poder que ele teve aqui para livrar Pedro, ele tinha para livrar Tiago também. E que a gente podemos pensar, como vimos aqui mais para trás, assim, pensei que já estava nesse texto, mas está para baixo, falando a parte das orações e tudo mais. A gente vê assim que a decisão, na verdade, ela vem de Deus, né? Deus, ele escolhe sobre qualquer situação dos apóstolos como dos servos de Cristo, né? A gente podemos ver que as situações são diferentes. Muitas vezes podemos ver que muitos irmãos em Cristo, né, pode ser esforçado, e muitas vezes a gente fica admirado por tantos problemas que aquele irmão passa, às vezes problema financeiro, problema com a família, problemas com dificuldade de emprego, a gente vê muitas dificuldades, e aquele irmão é servo de Deus, e muitas vezes a gente vê algum irmão que é servo de Deus também, e fica livre de todas essas coisas. Então aqui a gente podemos ver também, né, dois apóstolos, um foi morto pela espada, né? Eu não vi nada que diz aqui, mas muitas pessoas dizem que Tiago ele foi cortado de fio de espada no meio, né? Tem esse comentário, né? Que muitas pessoas falam sobre isso, né? Então aqui a gente vê que isso foi uma morte trágica, né? Um foi morto e o outro foi livre. Mas o importante é que Tiago, por ser apóstolo, morreu servindo a Cristo Jesus, mas ele está como, né? Um descanso, descansando, está tranquilo, esperando Cristo voltar, né? E a salvação dele vai ser eternamente, vai estar na paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê o importante, mesmo que a pessoa seja morta, que Deus decida assim, mas que morre servindo a Cristo, que depois ele vai ter uma vida melhor, né? Do versículo 8 aqui, alguém tem algum comentário para fazer? Me chamou a atenção essa questão da morte de Tiago, porque quando a gente olha para o livro de Marcos, a gente vê um pedido de Tiago e João, que pedem para sentar à esquerda e à direita de Jesus. E Jesus, ele questiona sobre essa questão e ele fala que eles vão beber do mesmo cálice que Jesus estava bebendo. E aqui a gente vê justamente isso acontecendo. Tiago, ele morre a fio de espada, por, no caso, obedecer a ordem de Deus. E Jesus estava sendo obediente ao Pai, também morreu por causa de nós. Então, aqui a gente vê algo se concretizando que Jesus já havia dito anteriormente para o próprio Tiago. E muito possivelmente alguns dos irmãos que viram essa morte, eles estavam ali naquele momento quando Jesus falou aqui para talvez Tiago e João. Então, me chama isso. Sim, colocado. E, Felipe, você tem esse texto aí? Sim, esse texto eu também estava tentando correr atrás dele. Eu não li mais. Marcos. Que é interessante. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do verso 35. Pode ler? Pode? Marcos capítulo 10, verso 35. É dito: Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Ele respondeu: Permita que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que estou sendo batizado? Podemos, respondeu eles. Jesus lhe disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Muito bom. Felipe, você pode ler para a gente do versículo 9 ao 19, de Atos 12? Versículo 9 ao 19. Do 9 ao 19. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que
era real o que se fazia por meio do anjo, tudo que lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo. Para eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. De repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de Tiago, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe responderam: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo. Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa, não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Então a gente vê que desse contexto aqui a gente tira muita coisa, né? É como foi comentado, né? A igreja se reunindo, orando em favor de Pedro, que estava preso. A gente vimos aqui, quando Pedro apareceu no portão, batendo no portão, a gente vê que essa serva, ela só ouviu a voz de Pedro e já conheceu que era Pedro. E quando ela voltou correndo lá e falou para os irmãos: olha, Pedro já está indo, né? Aqui na passagem, eles falam para ela assim: você está louca, né? Fala: você está louca. Então a gente vê assim que eles não acreditaram, né? Então a gente podemos pensar assim, que foi uma coisa tão rápida, né? Que Pedro estava preso, ele estava orando a favor de Pedro e de repente Pedro batendo no portão, né? Então, uma coisa assim que aconteceu assim instantânea, e muitas vezes, é como eu comentei, muitas vezes a pessoa está orando em favor de alguma coisa que vai acontecer, a gente vê que na oração a gente tem que ter fé mesmo que vai orar, né? Aí, muitas vezes a pessoa está orando, mas ela sabe, né, que na verdade a decisão é sempre de Deus, né? Eu não posso garantir para uma pessoa: olha, eu vou orar para você e você vai ficar bom, né? Porque é Deus que tem o poder para ver, né? Eu lembro uma vez que eu levei até um susto, né? Uma vez eu lembro que teve um irmão falou de uns problemas que ele tinha para mim e de repente ele falou: ora por mim. Acredito que eu tinha até esquecido, nem lembrava mais. Aí um dia ele passou com a mão nas costas: obrigado pela oração. Para mim foi um tapa na cara, sabia? Eu nem tinha orado nada, nem lembrava mais. Às vezes é problema. Então aqui a gente vê, né, as pessoas orando, de repente a mulher fala: olha, estamos orando a favor de Pedro, ele está aí. As pessoas: você está louca, está fora de si. Então a gente vê assim que muitas vezes a gente ora, mas muita gente sabe, né? Devemos ter fé, mas a gente não tem poder nenhum, a gente é só um ser humano. Quem vai decidir se aquela pessoa vai ser curada ou não, se aquela pessoa vai resolver aquele problema, que seja o problema que for, é Deus que dá o livramento. O poder está em Deus, não está em nós. Devemos ter essa convicção de orar, né? E muitas vezes a gente acaba até esquecendo de orar por muitas pessoas que precisam, né? A gente vê que a gente aprendemos aqui nessa igreja, os irmãos se uniram para orar, então eles tinham essa vocação de unir a igreja no sentido de oração, e a gente vê que isso é muito importante na igreja. A igreja tem que ter essa fé, tem que ser unida em favor de oração. A própria Bíblia fala que devemos orar um pelos outros. Sabemos que isso é interessante, né? Então é muito bom a gente ver isso, né? Então aqui a gente pensa sobre esse sentido, né? Que fala aqui no versículo 9: então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio de anjos. Parecia-lhe antes uma visão. A gente vê aqui Pedro, né? A situação dele saindo da cadeia. Para ele estava sonhando, uma visão, era o quê, né? A gente vê que ele foi cair em si depois. Quem estava trabalhando era Deus, né? A gente vê que só Deus, né, que enviou o anjo para resolver aquilo, né? Só o poder de Deus mesmo. No versículo 10 aqui fala: depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saíram e venderam por uma rua, e logo adiante de um anjo, e se apertou
dele. Então a gente vê que e o Pedro, ele ia saindo com o anjo, que ele obedeceu o anjo quando o anjo falou levanta, né? Coloca a sandália, aperta a sandália e vai, e ele ia andando e os portão ia se abrindo automaticamente, né? Então a gente vê assim, será que é real? Será que está sonhando? Aí quando ele sai pelo último portão, que fica pro lado de fora, e o anjo vai embora, ele larga sozinho, ele fala, ele mesmo fala, realmente era o Senhor que trouxe um anjo e me livrou, né? No versículo 1 que fala, então Pedro, caindo em si, disse agora, sei verdadeiramente que é o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judaico, né? Então é que a gente vê que Pedro reconhecendo, né? Realmente não era sonho, não era uma visão, era realmente o Senhor que me tirou da prisão, né? Que enviou um anjo. No versículo 12 aqui fala, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, conglomerado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e orava, né? Então a gente vê que geralmente reunia os irmãos nessa casa dessa irmã Maria, né? Que era mãe de João Marcos, né? A gente vê que ele se reunia, era acostumado ali, eu acredito que seria um lugar grande que as pessoas eram acostumadas a reunir. O Pedro logo pensava, né? Eu vou lá, né? Porque eu lá vou achar os irmãos. E foi o que aconteceu, né? Um lugar específico. No versículo 13 aqui fala, quando ele bateu o postigo do portão, veio uma criada chamada Rude, né? Então a gente vê que essa criada, né? Que era uma serva lá, o nome dela era Rude. Ver quem era, reconhecido a voz de Pedro, e tão alegre ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo, para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Então aqui a gente vê que ela nem chegou a ver Pedro, ela só apenas ouviu a voz, né? Eu acredito que deve ser um portão fechado assim, ouviu a voz de Pedro, já conheceu a voz do Pedro, a alegria dela foi tanto que de vez de ela abrir o portão, ela correu de novo lá, onde as pessoas estavam orando, para avisar Pedro estava lá fora. Eles falam, você está louca, está fora de si, né? Não acreditaram. Mas aí continuou Pedro batendo, aí elas foi e abrem, né? A gente vê que quando Pedro chega diante desses irmãos que estavam orando, Pedro fala para eles ficar quieto, ficar calado. Aí Pedro explica toda a situação que aconteceu com ele, que foi um anjo do Senhor que tirou ele da cadeia. Aí fala, né, que seria para avisar Tiago. Mas a gente sabemos que quem morreu foi o Tiago, o apóstolo. Esse Tiago era irmão de Jesus. A gente vê que esse Tiago, irmão de Jesus, a gente vê que, na verdade, quando Cristo estava na terra, ele não chegou a se converter, a acreditar em Jesus realmente, que ele era filho de Deus, mas depois, quando Jesus ressuscitou, ele sabia que o irmão dele tinha sido morto, quando Jesus se ressuscitou e apareceu para ele, conversou com ele, aí parece que o tranco foi tão grande que não teve jeito, né? Falou, agora sim, eu vou me render e se converter. Aí Tiago se converteu de verdade ao Senhor e passou a ser até líder assim, da igreja, assim, comandando o trabalho, né? Fazendo o trabalho do Senhor. E a gente vê que o Tiago, irmão de Jesus, foi um servo maravilhoso, né? Ele não foi apóstolo, mas foi um grande servo. A gente vê que também porque ele não foi apóstolo, a gente sabemos que ele não acreditava, né, que Jesus era o Messias, filho de Deus. Foi acreditar mais para frente, né? A gente vê com nosso Senhor Jesus Cristo, ele é maravilhoso. Muitas vezes a pessoa não acredita agora, ele vai dando tempo. Enquanto a pessoa está em vida, na verdade, ela tem tempo. Aí depois, mais tarde, quando Jesus ressuscitou, é como se fosse falar assim, agora, morri, fui sepultado, ressuscitei e estou aqui. Vai acreditar ou não? Não tem como falar que não vai acreditar, né? Aí ele se rendeu, virou um servo do Senhor Jesus Cristo, né? Então a gente podemos pensar nisso, né? No versículo 15 aqui fala, e eles disseram, esta louca, ela, porém, persistiu e afirmou que assim era. Então disseram ao seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo, então eles abriram e viram e ficaram atônitos. E eles, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor tinha tirado a prisão e acrescentou, anuncia isto a Tiago e ao irmão, e saindo retirou para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido, e Pedro, Herodes, tendo procurado e não achado, subitamente ao sentinela e inquérito ordenou que fosse a justiça, e cedendo a Judéia para Cesareia, e Herodes passou por ali um tempo, né? Então aqui a gente vê que isso aqui acabou tendo uma grande confusão, que Herodes ficou furioso com isso. Ele mandou procurar Pedro para tudo quanto é lugar e não achou. A gente sabemos que Pedro também, depois que ele chegou, né, onde estavam esses irmãos orando, ele só contou o que acontecia com ele, depois mandou avisar Tiago, avisar os outros irmãos também. E
E ele se retirou dali, acho que foi para outro lugar, né? A Bíblia não fala para onde ele foi, mas eu acredito que talvez ele estava querendo fugir para não ser capturado, né? Para não cair na prisão de novo, né? Então ele queria dar um tempo para as coisas abaixar, né? Então que a gente podemos olhar esse texto aqui e meditar, né, sobre o poder de Deus. E aqui que a gente podemos pensar sobre isso, a gente vê, né, que Herodes, né, por mais poderoso que ele era como um rei, né, que vinha de tradições, morria um e ficava outro, todos eles foram ruins, mas a gente vê assim que ele não conseguiu prender um servo do Senhor Jesus Cristo. Esse servo do Senhor Jesus Cristo foi salvo, né, foi liberto pelo Senhor. Então a gente podemos ver que rei nenhum, nem um presidente, nada consegue segurar aquilo que está no poder de Deus, né? Deus está acima de todas as coisas, né? E as coisas só acontecem quando Deus permite, né? A própria Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Então está tudo sobre o poder e o controle do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém tem um comentário para comentar sobre esse texto? Então do versículo 20 ao 25, você pode ler para a gente, Estevão? Estevão não é o nome dele, né? Lê para a gente do versículo 20 ao 25. Então aqui a gente vê sobre essa situação que aconteceu, né, que Herodes ficou muito furioso lá com a situação. Pedro fugiu, né, ficou muito revoltado com o lugar, e ele resolveu se retirar para outro lugar, né, ficar lá nesse local. Mas a gente vê que ali ele tinha um grande problema político para resolver, né, sobre Tiro e Sidom, né, que seria assim um povo, né, que na verdade não gostava muito de Herodes, mas também era um povo com mais situação crítica no sentido financeiro, e eles dependiam da grandeza de Herodes para eles ter sustento e essas coisas tudo, né. Então o que aconteceu, né, falaram para Herodes, né, que eles tinham que receber essas pessoas de Tiro e Sidom, né, se eles podiam receber. Aí Herodes resolveu receber essas pessoas de Tiro e Sidom, e estava o povo judeu também misturado, né. Aí Herodes, né, recebeu todo aquele povo e ele se vestiu com a sua roupa de rei, né, aquela roupa muito bonita, né, e ele fez um discurso, e nesse discurso as pessoas começaram a falar, né, não é voz de homem que está vindo ali, é um Deus que está falando, fala muito bem. Então seria o quê? Aquelas pessoas puxando o saco. E provavelmente, eu tenho certeza que não seria os judeus que estavam falando isso, porque os judeus, Jesus morreu por quê, né? Falando que ele era Deus. Os judeus jamais falaria isso. Os judeus, eles não aceitam adoração de homem nenhum se colocando como se fosse um Deus, como se fosse o Senhor. Eles não aceitam isso. Mas eu acredito que isso que veio de Tiro e Sidom, que seria aquelas pessoas puxando o saco, né, para ter algum benefício e agradar o rei, né? E esse rei, ele teria que ser o quê? Ser humilde, não aceitar. Seria mais ou menos Pedro, né, quando o Cornélio veio querer se ajoelhar diante dele, ele falou, não faz isso, que eu sou homem como você. E ele acabou aceitando. Então a gente já vê que ele já teve um grande problema, né, de ter matado o Tiago, que era servo de Cristo. Prendeu Pedro, e nesse que ele prendeu Pedro, eu acredito que ele estava querendo, depois que ele tivesse o julgamento lá, ele ia querer fazer tipo um teatro, como se fosse um show para as pessoas, crescer mais diante das pessoas, querer judiar de Pedro, matando Pedro no meio de todo. Talvez ele ia ser mais ou menos alguma coisa assim, porque quando ele viu que o povo se agradou, ficou feliz, que seria o povo judeu dele ter matado o Tiago, ele também mandou prender Pedro. Então, acho que ele estava planejando todas essas coisas, mas Deus evitou, não deu certo. Aí o que aconteceu? Ele ouviu as pessoas clamando ele como se fosse um Deus, mas aí veio um grande castigo, né? A gente vê que o anjo do Senhor enviou uns vermes nele, né? E esse verme, né, atacou ele, e ele morreu imediatamente no meio do povo. Então a gente vê que foi uma morte bem crítica no meio do povo. E a gente vê que com isso aí, só vê os evangelhos, né, crescendo, né, no nome do Senhor, né? Que a gente vê assim que sobre esse Herodes aqui, que foi um homem que foi à caça sobre o servo de Deus, mas por causa da ira de Deus ele acabou sendo caçado e sendo morto no meio de todos, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Que Herodes, né, sobre esse discurso, né, ouviu e clamava a voz de um Deus, né? Se não é homem, não é um Deus, as pessoas falavam, né? Então a gente vê que isso é terrível, né? E Herodes não fez nada para rejeitar essa adoração. Foi ferido por um anjo e morreu, né? Então a gente vê, né, que um homem tem direito a aceitar a adoração. A gente sabe que não. Homem nenhum tem direito a aceitar a adoração. Só o Senhor mesmo. Então aqui a gente podemos pensar sobre essa parte crítica da morte de Herodes, né? Que fala aqui no versículo 20, né? Orava e havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro. A gente vê que havia essa divergência quando foi Pilatos que resolver esse problema político, né? E porém este, de comum acordo,
se apresentaram a ele e depois de alcançar a favor de Blasto, camarista no rei, podia reconciliar porque a sua terra se abastecia do país e do rei. Então a gente pode ver que essas pessoas, eles dependiam do rei Herodes para suas terras se abastecer do que? De alimento, né? Então seria aquela puxação de saco, né? Então aqui a gente podemos ver, né? Eu lembro que uma vez eu trabalhei numa empresa, né, que tinha um rapaz lá que ele era bem assim, maloqueiro, né? E ele às vezes chegava meio atrasado, ele tinha os problemas deles lá, e a gente falava assim, ó, toma cuidado que o supervisor ele tá de olho em você, pode acontecer alguma coisa com você, né? Uma recolher, alguma coisa assim, né? Ele era meio maloqueiro, ele falou, eu já sei como é que leva esse rapaz, é só pagar um sapinho pra ele já gosta e já era, aí harmoniza tudo, né? Como ele fala isso, seria sentido assim, né? E dá uma puxação de saco, né? Falar alguma coisa, né, que lhe agrada, né? Então a gente vê que muitas vezes acontece isso, né? A gente vê assim, que pessoas muitas vezes gostam de ouvir coisas que lhe agradam, né? E como o rei, assim, né? Gosta de crescer diante do povo, né? Então a gente vê que ele acabou se dando mal com essas coisas, né? Que no versículo 21 fala, em dias sugestinos Herodes, vestido e trajado, real, assentado no trono, dirigiu-se-lhe as palavras. E o povo clamava em voz de um Deus e não de homens. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não havia dado glória a Deus, e comia do verme, expirou, né? Então a gente podemos ver que foi um verme fatal, né? Foi nele, ele expirou e morreu, né? Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo cumpriam a sua missão e voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelido de Marcos, né? Então aqui a gente vê com essas notícias que aconteceu. Era mais fé para os apóstolos, né? Para os irmãos em Cristo, né? Deles crescer e sair pregando o evangelho, né? E aquele rei malvado, quem é ele, né? Já era, né? O Senhor tomou conta, né? O Senhor eliminou. Então a gente podemos ver, né, que a palavra do Senhor, por mais que as pessoas, né, tentarem proibir ou fazer alguma coisa perseguindo os cristãos, mas ela só foi crescendo, né? E tá até hoje, né? Então aqui a gente podemos ficar feliz por isso, né? É como diz a palavra de Deus, né? Que pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor nunca vai passar. Ela é sempre avante, né? Então a gente vê que ninguém tem esse controle de parar aquilo que é de Deus, né? E a gente podemos pensar, né, sobre a diferença, né, entre esse Herodes, Pedro, um simples pescador, né, um homem assim que não seria nada diante do rei, né? Mas o rei, esse rei Herodes, por mais famoso que fosse, né, ele que acabou se dando mal e morrendo, e Pedro foi livre, ficou tranquilo, porque estava com o Senhor, né? Então a gente vê que devemos pensar sobre isso, né? Como a palavra de Deus fala, né, que nós que estamos em Cristo Jesus somos mais que vencedores, né? Porque, na verdade, quem dá vitória é Cristo, né? Então a gente não está atrás de pessoas para vir e dar a vitória para a gente, né? A vitória quem vai dar é o Senhor, né? Tem algum comentário para falar sobre esse texto que você botou o versículo 25? Essa morte de Herodes me chama a atenção, porque nos lembra muito o juízo que caiu sobre Ananias, algo repentino. E aqui, quando nós vemos sobre essa questão que ele morreu comigo por vermes, dá a entender que foi uma morte sofrida, que talvez algum parasita, como dele, ou algum tipo, algo de dentro comeu, os vermes comeram ali, comido por vermes. Então a gente vê que foi uma morte aparentemente muito dolorosa. Então a gente vê que o juízo de Deus, ele sobreveio sobre aqueles que, no caso, estavam blasfemando também. Sim. Falando que era a voz de Deus que estava vindo ali de Herodes. Então, o juízo de Deus, ele veio de forma repentina. Me chama a atenção isso aqui. Sim. O que eu vejo aqui também nesse texto que eu vi assim, foi uma grande perseguição para a igreja, né? No sentido assim de Tiago ser morto, Pedro preso. Então, uma grande perseguição, mas a igreja venceu essa perseguição porque eles não deixaram de servir a Deus, né? Como a gente viu que eles estavam orando, né? Então, é muito importante, né? Por mais que a igreja de Cristo seja perseguida, e vários problemas vão ter, mas é importante, né? Que ela nunca desista e vai estar sempre vencendo, né? Porque o Senhor é poderoso, né? E a gente sabe, né? Que como a igreja são pessoas, por mais que um ou outro desista, mas vai estar sempre aqueles que nunca vão desistir. Vai estar sempre aqueles firmes, né, que vai continuar servindo o Senhor e dando glória a Deus, né? E não vai ser pouco, não é bastante. Então a gente vê que desde aquela época, né, a perseguição sobre a igreja foi grande, mas através dessas perseguições traz uns vários exemplos para a gente, né, que essas pessoas conseguiram se dar bem, e é um ponto importante, né? Por mais que a gente vamos ter problemas, dificuldade, às vezes dificuldade na igreja, mas o importante é não desistir, porque a igreja do Senhor nunca pode parar, né? Porque o Senhor é poderoso, né? Sabemos que a força na verdade não está em nós, está em Deus. Por isso que devemos estar sempre buscando essa fé, né?